Voltamos então com o segundo bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 10 de outubro de 2011. O Marcelo Vieira, o que determinou a derrota do Fluminense? O que exatamente é evidente que são muitas as razões na cabeça de cada um de nós, mas para você, o que determinou a derrota do Fluminense ontem? A arbitragem, como a gente já comentou aqui, acho que se a arbitragem não tivesse marcado errado os lances, o Fluminense fatalmente teria ganho o jogo. Então eu penso que a arbitragem sim, foi fundamental. E como você colocou muito bem na resenha pós-jogo de ontem, o sobrenatural de Almeida, porque o time para ter pacto com capeta que nem o Flamengo, né? Porque foi marcada a falta, o Botinelli foi para aquela bola, a falta foi um pouco à frente do meio de campo. Ele teve de uma extrema felicidade para poder acertar a bola na trave, a bola da trave ricochetear nas costas do Cavalieri e entrar, pelo amor de Deus. Aí aquilo, o cara pega confiança, vai receber livre, vai pegar a bola de novo, vai chutar e vai acertar, porque futebol tudo é confiança. Até eu, quando estou com confiança, eu jogo bem futebol, sabia? Mas, enfim. Eu imagino. Mas, Paulo, só complementando um pouco o que você falou da marcação frouxa do Fluminense, isso já havia se verificado no coletivo. Mas também tem uma temeridade, que é um jogador específico que tem jogado muito mal desde que retornou de lesão, é o Diguinho. O Diguinho enfraquece a marcação do Fluminense. E quando o Botinelli estava com liberdade para poder receber aquela bola e chutar, para poder fazer aquele gol que acabou decretando a vitória do Flamengo no Fla-Flu, o Souza já estava em campo, então o Fluminense já estava naturalmente com a marcação mais enfraquecida. Estava só o Edinho fazendo a marcação, o Souza fazendo um segundo volante, sendo que não é dele de segundo volante. Então, não sei se também vale a pena a gente falar que a marcação do Fluminense é frouxa, baseada no Fla-Flu. Eu posso concordar com você que ela vem sendo frouxa, não como vinha sendo no final do primeiro turno e no início do segundo turno, que o Fluminense era o time que melhor marcava nessa competição. Eu não acho que a marcação do Fluminense seja dura, nem que ela seja frouxa. Eu acho que a marcação do Fluminense ela oscila como tudo. Porque a gente fala que o Fluminense teve uma sequência de 4 vitórias, né? Mas o Fluminense teve uma sequência de 4 vitórias, jogando pessimamente contra o Atlético Goianiense. Então o Fluminense oscila. Eu acho, Marcelo, que o Fluminense oscila muito porque ele não tem um time. Eu falei isso na semana passada, você lembra? Falei isso na semana passada. O Fluminense não tem um time titular ainda. Se você for observar no jogo desse jogo para o anterior, né, você tinha, vamos dizer assim, os últimos 3 homens da defesa para o ataque, você veio com os 3 diferentes nesse jogo. Né? Você tinha Lanzini, Martinucci e Fred. Aí você vem com Deco, Rafael Sobis e Rafael Moura. O time tem que variar alguma coisa em relação ao adversário? Claro, você varia o posicionamento, né? Você varia o posicionamento de alguns jogadores, eventualmente você troca um outro jogador, agora trocar o time inteiro não dá. E Savioli, o Deco, ele tem uma visão de jogo privilegiada, ele pega na bola, alguns lançamentos que ele deu no Fla-Flu ontem foram espetaculares, mas quando você realmente entra com o Deco, com o Rafael Sobis e com o Rafael Moura, que queira ou não, ele tem uma característica mais de infiltração mais diária que o Fred, que sai da área, tenta fazer o pivô, abrir mais o jogo, o time do Fluminense ficou excessivamente lento. Só para poder não perder o fio da meada e complementar, sobre a reação do Abel e do Sobis, o Sobis ontem depois do jogo, ele, ao ser perguntado pela repórter do Sport TV, ele falou que lembrou o Inter e Corinthians de 2005, que todos nós já sabemos do caso Edilson Pereira de Carvalho. E por sinal, por incrível que pareça, dependendo de como essa derrota vai repercutir nos bastidores, nos vestiários das Laranjeiras, pode ser que tenha promulgado no elenco aquele espírito de que agora vamos lá, agora vamos ganhar, porque o nível de irritação, de raiva, de contrariedade que o time saiu de campo, é difícil você imaginar o Fluminense entrando no meio de semana com uma postura subserviente, por assim dizer. Subserviente foi ótimo. Ô, William, uma análise do Abel Braga. Acertou na escalação, errou, podia ter feito alguma coisa melhor? Na minha opinião, ele acertou na escalação, mas até mesmo porque assim, o Fluminense estava sem o Fred, né? Então ele tinha que colocar ali o Rafael Moura mesmo, não tinha o que fazer. Ele errou ao demorar para trocar alguns jogadores, fazer substituições, até mesmo porque o Deco já estava cansado e o Deco não é um jogador mais de velocidade. Ele acerta passes, faz lançamentos, mas não é mais velocidade. Então, realmente, o Fluminense ficou lento.
Não tinha os jogadores do ataque muito lá infiltrados, o Fluminense não tinha muita ligação. O Mariano e o Carlinhos, eles não estão bem. Na minha opinião, o Mariano foi abaixo do que ele pode render. Não jogou bem nesse jogo, pelo menos não. E assim, engraçado que quando eles querem, entre aspas, eles conseguem fazer cruzamentos absurdos, né? Mas você pode reparar que o cruzamento do primeiro gol foi dos pés do Leandro Eusébio, e o segundo gol foi o Souza, né? Numa disputa lá de bola, ele conseguiu cruzar para o Lanzini cabecear, né? E o Fluminense só estava, a princípio, você via que no primeiro tempo foi morno, tudo bem, o Fluminense terminou com 7 chutes a gol, eu acho, o Flamengo com 3 só. Ainda assim foi superior. O segundo tempo o Fluminense deu um banho de bola, mas você vê que a maioria das jogadas do Fluminense era cruzamento. Então assim, o cara lateral, ele tem que aprimorar isso, o cara tá treinando o tempo inteiro aquilo ali, cara. Ainda tem aquela coisa, você perde o jogador de lado, o atacante de lado, justamente. Aí você começa a lançar a bola para a área, você perde a capacidade de infiltração. Isso mesmo. Né? E os nossos cruzamentos não foram da linha de fundo, foram da lateral. Os 2. Isso. Então assim, eu acho que o Abel acertou na escalação, mas assim, errou ao demorar para trocar os jogadores. E como é que eu vou dizer, o estresse dele, o nervosismo dele, refletiu também nos jogadores. Depois de tomar aquele segundo gol, tudo bem, todo mundo perde a cabeça, todo mundo fica atônito. Mas ele precisava manter ali uma postura para os jogadores que estão no gramado olharem para ali, para a beira do campo e falar assim, pô, não, o cara está confiando, vamos correr atrás. Essa é a minha opinião. Ô Paulo, Quando começou o jogo, os primeiros 15 minutos, eu falei, meu Deus do céu, que jogo fácil, que jogo muquirana pra gente. Né? Tava muito fácil. O time do Flamengo ele não ameaçou, só aquele contra-ataque do David. Né? E o Fluminense não aproveitava essa fragilidade do Flamengo. Sabe? Um time ruim, um time que não conseguia trocar passes. Teve uma estatística que parece que o Flamengo tinha errado 20 passes com 15 minutos de jogo. Né? É uma coisa assim absurda. Desculpa, no final do segundo tempo eram 50 passes errados do Flamengo contra 20 do Fluminense. Tá dito tudo. Ou seja, um time frágil, um time sem capacidade de se articular no meio de campo, sem a sua principal referência, que era o Ronaldinho Gaúcho. Gente, na minha opinião, né, o Abel tinha que entrar com juventude. Eu acho que o Fluminense faltou juventude. Né? Já vinha faltando antes, quando o time estava oscilando. Quando ele começou a colocar o Ciro, colocar o Lanzini, o Diogo, que é um jogador jovem de 24 anos, o próprio Eduardo. Eduardo, né? Eduardo, garoto que veio do Madureira? Rodrigo, é bem parecido. Bem parecido. Então tinha o Rodrigo. Então, você não acha que faltou um pouco também nesse jogo, não faltou essa questão da juventude, de agredir, ter vontade de fazer o gol e acabar com o jogo no primeiro tempo? Olha, eu não acompanho o Fluminense como o Vieira, que está lá permanentemente com os olhos atentos, mas eu entendo que o Fla-Flu de ontem era um jogo para um atleta, por exemplo, como o Ciro. Eu não sei como ele está no momento, enfim, mas o jogo estava muito fácil e acho até que pela facilidade isso pode ter incentivado a lentidão do Fluminense, porque parecia um jogo sob controle. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Flamengo estava fazendo cera para cobrar falta na defesa. Né? E quando veio o segundo tempo, a leitura que vocês fazem do jogo me leva até a reiterar o que eu havia dito, e eu até corrigir, porque eu não sei se eu me referi à marcação frouxa. Se foi, eu queria corrigir. Eu falo que a marcação se torna frouxa porque ela é excessivamente recuada. Tanto que o Fluminense ontem permitiu, né, essa situação incrível do Botinelli e já tinha permitido isso rodadas atrás contra o Carlos Alberto se arrastando na vitória do Bahia contra nós. Né? Isso aconteceu no empate contra o Atlético Paranaense, tinha acontecido antes no final do turno contra Vasco e Botafogo. O que acontece? Como a nossa marcação ela fica da intermediária para trás muitas vezes, mesmo um adversário de qualidade inferior consegue conduzir a bola até um ponto onde o cruzamento é possível. E a leitura se faz como vocês comentaram. O Fluminense via de cruzamentos das laterais, ou seja, mesmo tendo uma zaga deficiente, o Flamengo não permitia espaço de penetração ao Fluminense lento. E no contragolpe o Flamengo vinha com espaço até a nossa intermediária. Né? Jogamos com tranquilidade, dominamos, abrimos o marcador, poderíamos ter feito mais gols. Logo em seguida tivemos a primeira falha com o empate deles. Não nos abalamos,
continuamos em cima, fizemos o gol. E a coisa parecia relativamente administrada a 11 minutos do fim. Mas quem quer disputar o título tem que ter atenção 90 minutos e não 75. Ou 85, 82 que sejam. E quando veio o gol espírita, evidentemente é um clássico, o time deles levantou e o nosso entrou numa pasmaceira, até porque não esperava aquilo, a jogada foi espírita, né? Agora, enfim, todo o resto que vocês já falaram também, a própria questão da arbitragem, claro que nos atrapalhou, poderia ter sido diferente com um pênalti claríssimo em cima do Márcio Rosário, poderia ter sido diferente com a falta que não aconteceu de forma alguma em cima do tal do Muralha. E em relação ao Abel, queria dizer, eu sempre gosto do Abel, sou fãzaço dele, agora o Abel é lento demais nas alterações, ele demora muito a mexer. E essas alterações às vezes custam caro, porque os jogadores que entram para render em 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, quando poderiam render durante 35. Nós sentimos isso ontem. No mais, eu queria falar que enquanto durou, o Deco esteve muito bem em campo e fez lances muito bonitos, né? Inclusive, em todas as jogadas, se vocês devem ter percebido isso, nenhum marcador chegava muito perto dele com medo do drible desconcertante ou do balão, né? Então ele foi muito bem, tomara que ele consiga manter uma sequência, porque a gente pode ter ainda um limiar bom da carreira desse grande jogador no Fluminense. Era o medo de entrar para a coleção da chapelaria, né? Também tem isso. Agora, Marcelo, 30 minutos de jogo, Fluminense empatando com o Flamengo de 1-1. O Vasco levou num passeio do Inter. Já estava, se eu não me engano, perdendo por 2-0. Nós estávamos encostando um ponto no... Não, estávamos diminuindo a diferença para o Vasco de 6 para 5 pontos, né? Com um empate. Abel troca um volante, que é o Diguinho, por Souza. Aí faz o gol e recua. Ou seja, você recua, joga na sua intermediária defensiva com jogadores que não têm perfil de combate, né? Ou seja, está aí um pouco do que o Paulo falou. Você também colocaria o Souza ou você colocaria, para manter o time com o mesmo ritmo, pelo menos que estava, você colocaria o Diogo, que é um jogador mais jovem, para defender ali atrás, e colocaria o Lanzini para encostar mais na frente nos atacantes. Você faria isso ou você colocaria o Souza? É aquilo, né? É legal que eu enrolei a pergunta aqui. Maravilha, mas tudo bem. Mas deu para entender. A questão em relação ao Souza é o diferencial de quem está acompanhando o dia a dia. O Souza vem treinando muito bem. Ele tem entrado e dado uma dinâmica diferente para a equipe, até nos coletivos, quando ele passa a equipe titular, mas principalmente... Olha só, a substituição foi acertada, sabe por quê? O Abel não só colocou o Souza, como também colocou o Lanzini no lugar do Deco. Isso aí ele tentou estabelecer uma nova dinâmica para a equipe num momento que ela tinha sofrido o gol do Flamengo, que também aconteceu num lance isolado. O Fluminense faz 1-0, o Flamengo fica desnorteado em campo, chutando bola para a lateral, sem acertar um passe. De repente, numa jogada isolada, chute cruzado, o Thiago Neves consegue complementar, e aí o time do Fluminense se assusta. Quando o Fluminense se assusta, que o Flamengo começou a pressionar, começou a ter uma sequência de chutes de fora da área com perigo, o Cavalieri teve que trabalhar bem em uma bola. O Abel sentiu a necessidade de mudar. Ele muda, e por que deu certo a substituição? O Souza, ele faz a jogada. O Flamengo ganhou por 3-2. A substituição deu certo. O Flamengo ganhou por 3-2 porque o árbitro inventou uma falta. Mas o Souza que pega a bola. O Souza pega a bola pela extrema-direita, ele faz a jogada, toca para o Leandro Eusébio, que acerta um cruzamento de Carlos Alberto Torres. Gol do Fluminense. Então, sinceramente, o Abel acertou colocar o Souza. O Leandro Eusébio acertou o cruzamento de Carlos Alberto Torres, foi ótimo. Todos têm seu dia de estrela, sem dúvidas. O Leandro Eusébio, mas eu realmente não consigo concordar, cara. Depois, se tivesse dado certo, o Fluminense teria vencido o jogo. A culpa não foi do Souza, sabe? Ele não foi do Souza. Aquele gol, o cruzamento do Souza, ótimo. Foi um chato, mas não entra na minha cabeça. Se você se o empate lhe favorece, você largar o time todo para dentro do Flamengo, entendeu? E ameaçar o empate. Que o empate era nosso, não é não, William? Assim, eu acho que o Fluminense, o Abel acertou, tudo bem, o empate era nosso, mas o Fluminense tinha mais volume de jogo. E o que ele fez? Botou ali o Souza, botou o Lanzini
pro Fluminense pressionar mais em busca do segundo gol, do terceiro gol. Só que o Fluminense, quando fez o segundo gol, recuou completamente, ficou totalmente entregue ao Flamengo. Pois é isso que eu falo. Não podia, já que colocou os jogadores para ter aquele posicionamento mais avançado, por que não manteve? É isso, né? Justamente, a questão é essa. Por que ele não segurou? Por que não tentou mais? Por que não tentou ir além? Entendeu? Então o Fluminense recuou e ficou à mercê do Flamengo nesse jogo. Gente, mas então nós vamos ter que tentar isso no próximo bloco, porque infelizmente o nosso tempo encerrou. Voltamos em seguida.